A maioria das pessoas acredita que a riqueza nasce do esforço físico, do acaso ou da sorte. Mas a verdade é outra. Existe um conjunto de leis invisíveis, forças silenciosas, porém poderosas, que moldam o destino financeiro de quem as compreende. Quem aprende a usá-las atrai prosperidade como um imã. Quem as ignora vive preso em um ciclo de escassez. Vivemos em um mundo onde milhões trabalham duro todos os dias, mas poucos alcançam a verdadeira liberdade financeira. Por quê? Porque a riqueza não é apenas o resultado de trabalho, é o reflexo de consciência. É um estado mental, uma vibração interior que se manifesta no mundo externo. Napoleon Hill, ao estudar homens como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e outros titãs do sucesso, descobriu algo surpreendente. Todos eles obedeciam a leis invisíveis, ainda que muitos nem soubessem nomeá-las. Essas leis não estão escritas em livros de economia, nem ensinadas nas universidades. São leis espirituais, mentais e emocionais, princípios universais que regem o fluxo da abundância. Neste vídeo, você vai descobrir as 5 leis invisíveis que criam riqueza duradoura e entender como aplicar cada uma delas para transformar sua mente, seu comportamento e, finalmente, sua realidade financeira. Prepare-se, porque este conhecimento tem o poder de alterar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, o sucesso e o propósito da sua vida. Lei 1. A lei do desejo ardente. Nada grandioso nasce de um desejo tímido. Todo império financeiro, toda invenção revolucionária, toda fortuna que sobreviveu ao tempo começou com uma ideia que queimava como fogo dentro de uma mente determinada. Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas há uma condição: o desejo deve ser ardente, intenso, inabalável. Henry Ford não sabia construir um motor V8 quando prometeu fazê-lo. Os engenheiros diziam que era impossível, mas ele desejava tanto realizá-lo que a impossibilidade se tornou apenas um desafio. E quando finalmente o motor foi criado, Ford não apenas transformou a indústria automobilística, mas também demonstrou ao mundo o poder de uma mente movida por desejo. O desejo ardente é o combustível da criação. Sem ele, o talento dorme, a inteligência enfraquece e a oportunidade passa despercebida. Com ele, o impossível se dobra diante da vontade humana. Pergunte-se agora qual é o seu desejo ardente. Não o que você gostaria de ter, mas aquilo que você decidiu conquistar, custe o que custar. Porque a primeira lei da riqueza é essa: você só cria aquilo que realmente deseja com toda a sua alma. E é aqui que nasce a segunda lei, porque o desejo sozinho é uma semente que precisa de solo fértil para florescer. Esse solo é o poder da crença. Lei 2. A lei da crença inabalável. Nenhuma fortuna resiste ao tempo se não for construída sobre a rocha firme da fé. E aqui, não estamos falando da fé religiosa, mas da fé mental. A certeza interior de que aquilo que você deseja já é seu, mesmo que ainda não se manifeste no mundo físico. Napoleon Hill afirmava: a fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riqueza. Sem fé, o desejo se torna dúvida, e a dúvida inevitavelmente destrói o resultado. Pense em Thomas Edison. Ele acreditava profundamente que poderia transformar eletricidade em luz, e falhou mais de 10.000 vezes até conseguir. Mas a cada tentativa frustrada, sua crença crescia. Ele dizia: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa é a essência da lei da crença inabalável. Quando você crê, cada obstáculo se torna parte do caminho. A fé transforma o impossível em inevitável. Mas como desenvolver essa crença? Hill ensinava o poder da autossugestão. Repetir para a mente consciente e subconsciente as imagens e afirmações do que você deseja ser e ter. É o ato de treinar sua mente para aceitar o sucesso antes que ele aconteça. Você declara: eu sou um ímã para oportunidades. A prosperidade flui constantemente para a minha vida. Meu propósito é servir e prosperar, e nada pode me impedir. Com o tempo, essas palavras deixam de ser apenas sons, tornam-se comandos mentais. E o universo, obedecendo à lei da vibração, começa a alinhar pessoas, eventos e circunstâncias que materializam sua crença. O oposto também é verdadeiro.
Quem duvida, cria resistência. Quem teme, atrai mais motivos para temer. Por isso Hill dizia: a mente humana atrai aquilo que ela teme ou aquilo que ela acredita. A riqueza não começa no banco, mas na mente. E essa mente precisa ser blindada contra as vozes da dúvida, do medo e da escassez. Quando você acreditar verdadeiramente que é digno e capaz de prosperar, nada poderá te impedir. E é exatamente essa fé inabalável que desperta a terceira lei, a lei da ação direcionada. Porque acreditar sem agir é como acender um motor e nunca tirar o carro da garagem. Lei. Chama a lei da ação direcionada. Fé sem ação é como um mapa guardado em uma gaveta. Ele mostra o caminho, mas nunca te levará a lugar algum. A terceira lei invisível da riqueza diz: toda ideia deve ser colocada em movimento, e toda ação precisa ter direção. Muitos sonham, poucos agem. E dos que agem, poucos sabem para onde estão indo. A maioria trabalha duro, mas sem propósito definido, como um navio sem bússola navegando ao sabor do vento. Mas o verdadeiro criador de riqueza tem um alvo claro, uma rota traçada e uma energia inabalável que o impulsiona todos os dias. Napoleon Hill chamava isso de definiteness of purpose, o propósito definido. Ele dizia: o que distingue um homem bem-sucedido de um fracassado não é o talento, mas a clareza de propósito. Henry Ford não apenas sonhou em produzir carros, ele decidiu torná-los acessíveis para todos. E cada ação que tomou, cada decisão, cada passo, estava alinhado a esse propósito. Foi essa direção que o tornou não apenas rico, mas lendário. A ação direcionada é diferente da ação impulsiva. Agir por impulso é reagir às circunstâncias. Agir com direção é criar as circunstâncias. Eis a diferença entre quem trabalha para sobreviver e quem trabalha para prosperar. Um age com medo de perder. O outro age com a visão de conquistar. Hill dizia: o sucesso é o resultado de pequenas ações bem planejadas, executadas com persistência e fé. Cada movimento conta, e o segredo é manter a consistência mesmo quando os resultados parecem invisíveis. Porque toda semente plantada na mente precisa de tempo para florescer no mundo físico. Edison, Ford, Carnegie, nenhum deles viu resultados imediatos, mas todos continuaram agindo dia após dia com uma certeza silenciosa. O resultado viria. A ação direcionada é como um laser, concentrada, constante e guiada por propósito. Ela não desperdiça energia com distrações, nem se deixa parar por críticas. Quem age com direção sabe que o fracasso é apenas uma curva na estrada, não o fim da jornada. E quando você une desejo ardente, plaz, crença inabalável, ação direcionada, algo mágico acontece. O universo começa a cooperar com você, mas há uma força ainda mais sutil e poderosa por trás disso, e é ela que mantém o movimento quando tudo parece parar. A lei da persistência. Lei 4. A lei da persistência inquebrável. Quarta lei invisível da riqueza é talvez a mais negligenciada e, paradoxalmente, a mais poderosa de todas. Ela separa os sonhadores dos realizadores, os que tentam dos que vencem. É a lei da persistência inquebrável, o princípio que diz: nenhum fracasso é permanente, a menos que você desista. Napoleon Hill escreveu. A maioria dos homens está a um passo do sucesso quando desiste. A persistência é o elemento que transforma o impossível em realidade. A persistência é a ponte entre o desejo e o resultado. Sem ela, até o maior dos talentos se perde no vento. Com ela, até o mais simples dos homens pode mover montanhas. Pense em Abraham Lincoln. Falhou em negócios, perdeu eleições, enfrentou derrotas pessoais profundas, mas ele persistiu. E sua persistência o levou à presidência dos Estados Unidos e ao marco eterno da história. Pense em Thomas Edison novamente. Ele só descobriu a lâmpada depois de mais de 10.000 tentativas. Alguém perguntou: por que continuar tentando? Ele respondeu: cada tentativa me aproxima do sucesso. Eu não fracassei. Apenas encontrei mais um caminho que não funciona. Essa é a essência da riqueza duradoura. Entender que os obstáculos são parte do processo. O ouro da vida está escondido sob as pedras da resistência. Cada desafio é uma prova.
um teste da sua fé e da sua determinação. A persistência inquebrável nasce de uma visão tão clara que nenhuma derrota consegue destruí-la. Quando você sabe o que quer e por que quer, não há força externa capaz de te parar. Mas atenção, persistir não é insistir cegamente, é ajustar a rota sem abandonar o destino. O persistente aprende, se adapta, muda o método, mas nunca o propósito. Hill observou que o fracasso raramente é definitivo, é apenas temporário. Um convite à reflexão e ao aperfeiçoamento. Por isso ele dizia: a diferença entre o homem de sucesso e o fracassado não está na falta de oportunidades, mas na falta de persistência. E aqui está o segredo: quanto mais você persevera, mais o universo começa a abrir as portas certas. É como se a vida testasse sua coragem antes de te entregar a chave da abundância. Se essa mensagem despertou algo em você, inscreva-se agora neste canal. Aqui toda semana nós exploramos os princípios que constroem riqueza, propósito e poder interior. Sua jornada de crescimento começa com um simples ato de decisão. E essa decisão pode ser feita hoje. E quando você prova ser digno dessa chave, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro de você. Você desperta a quinta e última lei invisível, a lei da transmutação da energia. Essa é a lei que transforma a emoção em poder criativo e desejo em riqueza palpável. É o segredo mais profundo de todos os grandes mestres do sucesso. Lei 5. A lei da transmutação da energia. Chegamos à lei mais misteriosa e, ao mesmo tempo, mais poderosa de todas as leis invisíveis da riqueza. A lei da transmutação da energia é o segredo dos gênios criadores, dos líderes visionários e dos milionários que constroem impérios com a força do pensamento. Napoleon Hill dizia: a energia sexual é a mais poderosa de todas as energias humanas. Quando redirecionada e transmutada em ação criativa, ela se torna o combustível do gênio. Mas essa lei vai muito além da energia sexual. Ela se refere a todo tipo de energia emocional: raiva, paixão, medo, amor, desejo, tristeza. Cada emoção carrega um poder vibracional, que pode ser destrutivo ou construtivo, dependendo de como é canalizado. A maioria das pessoas desperdiça essa força, reagindo ao mundo, deixando que as emoções os controlem. Mas os sábios, os criadores, os visionários, aprendem a transmutar essas emoções em poder criativo. Eles transformam frustração em foco, medo em coragem, desejo em produtividade e dor em propósito. Essa é a alquimia interna da riqueza. A capacidade de transformar energia bruta em ação consciente. Henry Ford canalizou sua raiva contra os que duvidavam dele em determinação silenciosa. Thomas Edison transformou a frustração das falhas em curiosidade científica. Carnegie usou a ambição como combustível para servir milhões de pessoas e criar riqueza para todos ao seu redor. Nada se perde, tudo se transforma. O segredo está em direcionar a energia para a criação e não para a destruição. A lei da transmutação nos ensina que o verdadeiro milionário não é aquele que domina o mercado, mas aquele que domina a si mesmo. Quem controla a mente controla o destino. Quem controla a energia interior cria mundos. Quando você sente raiva, use-a para agir. Quando sentir medo, transforme-o em coragem. Quando estiver cansado, lembre-se do propósito que te move. Tudo o que você sente é energia, e toda energia pode ser transformada em riqueza. Hill dizia que os grandes realizadores da história descobriram essa verdade simples. O homem é um transmissor e receptor de vibrações mentais. E ao mudar sua frequência interna, pensamentos, emoções, intenções, você muda o tipo de oportunidade que o universo te envia. A transmutação é a arte de elevar-se acima dos impulsos e transformá-los em criação consciente. É o ponto onde a mente e o espírito trabalham em harmonia, manifestando riqueza de dentro para fora. E quando todas as outras 4 leis, desejo, fé, ação e persistência, se unem sob esta quinta, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e se torna um estado de ser. Essas são as 5 leis invisíveis que criam riqueza. Duradoura, desejo ardente. O fogo que inicia o movimento, crença inabalável. O escudo que protege sua visão. Ação direcionada. O passo consciente na direção do propósito.
Persistência inquebrável, a força que mantém a chama acesa. Transmutação da energia, a alquimia interna que transforma a emoção em poder. Criativo. A verdadeira riqueza não começa na conta bancária, ela começa na mente. E quando a mente desperta, o universo responde. Agora é o seu momento. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, vamos construir uma geração de mentes conscientes, prósperas e inabaláveis. E antes de encerrar, deixe sua reflexão nos comentários. Qual dessas 5 leis você mais precisa aplicar na sua vida agora? Eu quero ler a sua resposta e te ajudar a ativar o seu poder interior. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o poder do que acabou de ouvir. Você não é um corpo lutando por riqueza. Você é uma mente criando realidades. A diferença entre o homem comum e o homem extraordinário não está nas oportunidades que eles têm, mas nas leis que eles escolhem obedecer. Essas 5 leis invisíveis estão atuando o tempo todo. Quer você acredite ou não, elas moldam cada pensamento, cada decisão e cada resultado da sua vida. Aqueles que vivem em escassez vivem inconscientemente contra elas. Aqueles que prosperam alinham-se com elas e a vida se curva diante da sua visão. A riqueza verdadeira não é sobre dinheiro, é sobre poder interior, clareza mental e fé inabalável. É sobre despertar o Criador que existe dentro de você. Napoleon Hill disse que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E eu te digo agora, você pode. Você nasceu com esse poder. Ele sempre esteve aí, esperando o momento em que você finalmente decidiria assumir o controle da sua mente, das suas emoções e do seu destino. Hoje, talvez, esse momento tenha chegado. E se chegou, então não volte a dormir. Não permita que a dúvida apague o fogo que você acabou de acender. Transforme esse conhecimento em prática. Reveja este vídeo, anote as leis, repita as afirmações. Alimente sua mente com pensamentos de abundância. Porque a prosperidade não vem de fora, ela brota de dentro. E lembre-se, você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Então torne-se o tipo de pessoa que a riqueza procura. Inscreva-se neste canal porque aqui, toda semana, nós acendemos a chama do propósito, da disciplina e do poder interior. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para a sua verdadeira grandeza. E nos comentários responda: o que dentro de você precisa ser transmutado para que a riqueza flua? A vida não recompensa os que esperam, ela recompensa os que decidem. Decida agora. E o universo inteiro começará a trabalhar ao seu favor.